Olá, muito boa noite. Bem-vindo a todos ao Calamus Academy. Hoje é a nossa terceira live aqui dentro. Hoje com um tema muito bacana, um tema muito de usabilidade de qualquer empresário, de empresa, o fluxo de caixa. Eu me chamo Daniel Carrara, sou um dos especialistas aqui da Calamus Academy, juntamente com o David, juntamente com o Felipe, juntamente com o Marco. E hoje eu vou trazer para vocês aí esse assunto tão bacana que é o fluxo de caixa. Vamos esperar um pouquinho aí, as pessoas entrarem nessa live, guardar uns minutinhos para a gente começar. Já passamos aí 2 aulas com o David, uma venda para não vendedores, outra funil de vendas. São aulas bacanas que ficam aqui no canal para vocês conseguirem visualizar as aulas anteriores. Temos muitos outros temas aqui dentro do nosso canal. Um deles é o fluxo de caixa e hoje eu vou trazer uma parte um pouco mais resumida e a prática em si, onde eu vou abrir aí o Excel, vou abrir um fluxo de caixa para vocês, vou falar um pouquinho das análises que a gente consegue obter no dia a dia de um fluxo de caixa. Então vai ser uma aula bem prática aí para vocês conseguirem utilizar essa ferramenta de tanto valor para um empresário, né? Então vamos aguardar mais alguns minutinhos aí, o pessoal entrar mais um pouco. São 8h02, prometo que vai ser uma aula bem rápida, uma aula de 1 horinha no máximo. O chat está aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Vou tentando responder enquanto vocês vão mandando, tá certo? Espero que o meu áudio esteja bom, que o vídeo esteja bom para vocês. Caso esteja ruim, mande aí no chat que o pessoal de apoio aqui nosso vai dar uma verificada para que ocorra tudo muito bem hoje nessa aula, tá certo? Mais uns minutinhos aí, são 8h02, a gente starta aí daqui 1 minutinho, tá certo? Bom, enquanto isso, vou falar um pouquinho do nosso canal. A Calamus Academy nasceu, né, com a visão de ajudar todos os empresários, microempreendedores, com aulas práticas, com conteúdos práticos dentro do dia a dia aí, para que ele consiga melhorar a gestão da empresa de vocês, tá certo? Então bora lá. É 8h03, vamos iniciar. Vou mudar a minha tela aqui dentro agora para o Xmind, que é a nossa ferramenta aí de visualização dos nossos conteúdos. É uma ferramenta muito bacana para o dia a dia aí para vocês. Bom, conteúdo de hoje, fluxo de caixa, né? Então, como eu disse para vocês, vai ser um resumo da aula que já está aqui dentro do canal, rapidamente, só para contextualizar depois a prática propriamente dita, tá certo? Então, bora lá. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é que essencial, necessita de atualizações diárias. Ele é uma ferramenta para tomada de decisões e, como a gente gosta de falar, é um sócio para o seu negócio. Então o fluxo de caixa é uma ferramenta que você vai utilizar ela diariamente, semanalmente, vai conseguir ver futuro, ver o presente e ver o passado da sua empresa quando a gente fala de money, de caixa, tá certo? Então essa ferramenta é a ferramenta de uso de qualquer gestor de financeiro, qualquer empresário aí dentro do dia a dia. É onde a gente vai conseguir enxergar para onde seu dinheiro está indo, tá certo? Ferramenta essencial para o dia a dia de um empresário, perfeito? Então, rapidamente falando aí sobre as necessidades e vamos conceitualizar o fluxo de caixa bem rapidamente para vocês, para depois a gente passar na prática. Essa prática, tá, gente, só para vocês entenderem, eu vou abrir um Excel em branco, vou construir um fluxo de caixa conjuntamente com vocês, simplificado, principalmente para as pessoas que não têm tanta assimilaridade com o Excel, tá certo? E depois vou abrir um fluxo de caixa mais completo, onde a gente vai brincar ali com análises que são executadas dentro do dia a dia. Esse fluxo de caixa que eu trouxe para vocês mais completo, que vocês vão visualizar, é o fluxo de caixa de um dos clientes meu, tá certo? Porque eu sou consultor no meu dia a dia
dentro de várias empresas, inúmeros setores. Então eu trouxe um caso real aí para a gente analisar junto o que pode acontecer. Claro, né? Não coloquei o nome do cliente e também ocultei algumas informações ali dentro para que a gente consiga trabalhar com essa ferramenta. Então, dentro do resumão, o que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa, vamos lá, é uma ferramenta de acompanhamento do dinheiro da empresa, tá certo? Ou seja, a gente vai conseguir visualizar para onde o seu dinheiro está correndo, seja ele para dentro da operação, seja ele para empréstimos, seja ele para financiamentos ou investimentos, a gente vai conseguir ver para onde o seu dinheiro está percorrendo. E isso é de extrema importância na hora de a gente tomar algumas decisões e executar algumas análises. Os tipos de fluxo de caixa são sempre três: o realizado, que a gente vê o passado; o provisionado, que a gente vê o futuro, que realmente vai acontecer, que a gente fala que o provisionado é a realidade do presente; e o previsionado, que é o famoso achômetro, onde a gente vai ali brincar com números dentro de um fluxo de caixa para entender se teremos dinheiro ou não teremos dinheiro dentro do que estamos previsionando, né? Dentro do que estamos planejando, tá bom, pessoal? Então esses três tipos de fluxo de caixa são aqueles que a gente consegue executar no dia a dia, são as ferramentas que nós trazemos para o empresário e são as ferramentas de tomada de decisão quando se trata de grana, tá certo? Por que usar um fluxo de caixa, né, certo? A gente consegue verificar para onde seu dinheiro está indo, aquilo que é o lógico da ferramenta, beleza? A gente consegue ver qual o impacto financeiro de um determinado investimento, de uma determinada contratação de pessoas, de um determinado empréstimo. A gente consegue entender quanto que vai sair do nosso dinheiro e o quanto a gente vai precisar suprir com vendas, perfeito? Um determinado investimento. Então, a gente, sei lá, se a gente fizer uma parcela de 10 mil reais mensais, a gente consegue entender o quanto a gente vai ter que colocar de dinheiro dentro da empresa, ou mesmo forçar vendas para suprir essa determinada parcela de 10 mil reais que vai estar negativando o seu caixa, tá bom? A gente consegue entender se a operação está sendo rentável, ou seja, se uma determinada empresa está trazendo dinheiro para dentro do negócio, perfeito? Ou seja, se a operação de venda produtiva, ou seja, qual o setor de que você está trabalhando, está sendo rentável para nós. A gente consegue entender necessidade de capital de giro, sazonalidade de caixa. Então são inúmeras análises, inúmeros indicadores que um fluxo de caixa consegue trazer para dentro da empresa, tá certo? Consegue trazer para análises diárias de vocês. E quando a gente fala quem que deve usar um fluxo de caixa, é uma ferramenta indispensável na gestão de qualquer empresa, tá bom? Então, qualquer empresário, qualquer micronegócio tem que ter um fluxo de caixa para entender se ele está sendo rentável ou não está sendo rentável. Belezinha? Então, quando a gente vai trabalhar com fluxo de caixa, essa é um resumo do que é o fluxo de caixa, os tipos de fluxo de caixa, e na aula que temos aqui dentro do canal está um pouquinho mais explicado, tá certo? Eu não vou entrar em tantos detalhes hoje, porque hoje a gente quer prática, a gente quer ver a construção de uma ferramenta tão poderosa, tá bom? Então bora lá. Vou passar aqui para o nosso Excel em branco. Passado, olha que beleza. Deixa eu ter aqui agora para mim também, para que a gente consiga construir junto. Gente, uma ferramenta que quem nunca viu um Excel, eu acredito que todo mundo pelo menos já tenha tido algum tipo de contato com o Excel, mas nada menos do que uma matriz para a gente trabalhar informações ali dentro, tá? Então o Excel é de extrema funcionalidade no nosso dia a dia. Então bora lá. Bom, por que vocês precisam entender, precisam saber para construir um fluxo de caixa simples, um fluxo de caixa básico? Perfeito? Primeira delas são descritivos, ou seja, categorizações de um plano de contas, ou seja, daquilo que está entrando
ou que está saindo de dinheiro da sua conta corrente, ou do seu caixinha, do money ali dentro da empresa. Então, descritivos básicos que nós temos em grandes categorias. Entradas de receitas, perfeito? Eu vou colocando aqui, ó. Gente, como eu disse para vocês, esse aqui é um fluxo de caixa mais simplório para que vocês consigam trabalhar dentro da sua gestão, caso você não tenha um sistema, caso você não tenha uma ferramenta em Excel mais elaborada. Então, com uma simples ferramentinha dessa, você já vai conseguir ter alguns nortes e entender se a sua empresa está trazendo dinheiro para dentro do negócio, tá bom? Então, voltando aqui. Então, entradas com receitas. Seria todas as entradas que você está obtendo dentro da empresa. Vamos começar aqui já as saídas. Impostos, por exemplo, perfeito? Vou pular uma linha aqui, impostos. Vamos trazer outra, despesas com pessoal. Tudo aqui, se você tem empregados, se você tem serviços de terceiro, quando eu falo serviço de terceiro, seria contratações PJs ali no dia a dia, os freelances, né? Vamos pensar no caso aí de um bar, vamos pensar no caso de um pequeno restaurante que contrata aqueles garçons freelances para executar o trabalho de fim de semana ou de quinta-feira, que às vezes tem picos, né? Não importa. Entra tudo aqui. E os contratados também. Então tudo aquilo que você gasta, perfeito, com pessoas entraria dentro dessa categorização de despesas com pessoal. Beleza? Outra categorização, despesas com ocupação. Olha que legal. Ocupação. Despesas com ocupação entraria, por exemplo, tudo aquilo que você gasta com o seu imóvel, caso tenha, né? Se você não for totalmente online, mas, por exemplo, o aluguel e um IPTU, qualquer manutenção predial que se tenha, né? Ou seja, gastos ali dentro com alguma reforma, gastos do dia a dia, ali entraria dentro com despesas com ocupação. A faxina do local entra com despesas com ocupação, tá bom? Outras, despesas administrativas. Por exemplo, aqui dentro vai entrar administrativas. Aqui dentro, por exemplo, vai entrar o que você gasta com contador, as taxas prediais, né? Às vezes tem alvará, às vezes tem alguns outros gastos recorrentes referente ali dentro. Você pode jogar dentro de despesas administrativas, tá certo? Vamos colocar aqui despesas financeiras. Beleza? Então nós temos aqui as categorizações mais padrões que nós temos hoje dentro de empresas com os gastos do dia a dia, os gastos fixos que nós chamamos, tá certo? Eu esqueci aqui de uma categoria que é mais importante do que que são os custos variáveis, perfeito? O que são custos variáveis, Daniel? Custos variáveis é tudo aquilo que você gasta para produzir algo. Então aqui dentro vai entrar matéria-prima, aqui dentro vai entrar insumos, aqui dentro vai entrar tudo aquilo que você utiliza para produzir o seu determinado serviço, vai entregar o determinado serviço ou produzir determinado produto, tá? Então custos variáveis também tem que estar constando aqui dentro, com certeza. Né? Você pode acrescentar também, vamos quebrar isso então, porque como é de extrema importância uma quebra dessa, vamos acrescentar mais 4 linhas e vamos quebrar isso. Matérias-primas, perfeito? Insumos, e vamos pôr aqui também custos com serviços prestados. Tá? Então essa quebra aqui pode ser interessante você analisar aí dentro do seu dia. Quanto você está gastando de matéria-prima, quanto que você dentro do mês, dentro de um período, perfeito? Então essa seria uma categorização bem básica, tá certo? Para você começar a entender o seu negócio. Entradas com receitas, impostos, matérias-primas, insumos, as despesas com o pessoal, começa as despesas fixas do dia a dia, despesas com ocupação,
despesas administrativas, que é alguma coisa um pouco mais geral, perfeito? E despesas financeiras. Então bora lá. Fez a primeira categorização, agora a gente precisa trabalhar as datas, tá certo? Trabalhem as datas sempre como um cabeçalho, perfeito? Na linha superior do seu fluxo de caixa. A hora que a gente está montando aqui, você vai começar a entender como que vai se trabalhar essa visualização, tá bom? Vamos colocar uma linha totalizadora, uma linha de total, seria a primeira coluna do nosso fluxo de caixa, e depois a gente pode começar a trabalhar ali dentro o dia a dia. Deixa eu voltar aqui para o Excel, que saiu da tela, perdão. Trabalhar dentro do dia a dia, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, dia 1º de 5 de 2023. O Excel é uma ferramenta que ajuda bastante. Se você puxar aqui para o lado, ó, você selecionar e puxar para o lado, ele automaticamente vai preencher as datas que você deseja, tá bom? Então vamos colocar aqui 30 dias, ou seja, um mês completo, indo até o final do mês. Vamos selecionar todas as colunas aqui rapidamente e vamos travar ali dentro com 2 cliques para que a gente consiga enxergar aquilo que nós queremos. Na totalizadora, gente, você pode pôr, ó, vou ensinar uma formulinha de Excel para vocês, igual soma. Você vai selecionar a primeira célula que você deseja, perfeito? Espera aí que o Excel não está me ajudando. A soma vai selecionar a primeira célula que você deseja e vai arrastar até o final da linha, dessa linha, perfeito? Uma das formas mais básicas do Excel, mas que ajuda muito no dia a dia. Totalizar suas receitas, legal. Você pode vir aqui, copiar, tá certo? Pode vir aqui com o botão direito do mouse, copiar, e vai colar, selecionar e colar nas linhas de baixo. Por que isso? Porque conforme você for preenchendo, vai totalizando aqueles seus preenchimentos e no final do período você vai conseguir entender o mês completo de você, tá bom? Eu tô apertando o botão errado aqui, tá saindo do Excel, gente, eu peço desculpas, já joguei meu Stream Deck aqui pro lado, que eu tô batendo o dedo, ele tá saindo dali, peço perdão. Mas voltando, não sei se vocês viram, vou fazer novamente rapidamente aqui para vocês, um igual soma, vai selecionar da onde você quer totalizar, perfeito? Então vamos selecionar até o fim do mês daquela linha correspondente, colou, deu Enter, voltando aqui dentro, copiou, colou, legal, a gente já tem todos os totalizadores de dentro do período, tá bom? Agora vamos lá, vamos começar a preencher. Vamos supor que no dia 1º de maio você teve um total de receitas ali dentro de R$600. Legal. Você não gastou com impostos. Por que você não gasta com impostos diariamente, perfeito? Lembra, a gente está falando aqui de saída de caixa, saída das suas contas, tá bom? Então a gente não vai ter pagamentos de impostos logo no dia 1º, e assim sucessivamente. Matéria-prima, sim, gastamos, tivemos ali uns R$200 com o custo de matéria-prima dentro do dia. Custos com serviços prestados, insumos, não tivemos. Custos com serviços prestados, tivemos, legal. Despesas com o pessoal, não. Então você vai preenchendo diariamente, perfeito? Tudo aquilo que você gastou de dinheiro dentro da empresa. Legal, Dani, tô vendo aqui, mas até agora não tô conseguindo obter se eu estou gerando caixa, se eu não estou gerando caixa. Exatamente. Então aqui dentro, aqui em cima, antes do nosso cabeçalho, a gente vai pôr um saldo inicial. Esse saldo inicial, aqui você vai colocar aqui você vai colocar o valor que você começou o mês, por exemplo, R$2.000, perfeito? E dentro do saldo, e lá embaixo, na última linha, você vai colocar um saldo final, onde você vai fazer a soma do saldo inicial mais a soma das entradas, perfeito? Menos
os impostos, menos as matérias-primas, menos os insumos, menos os custos de serviços prestados, menos despesas com pessoal, despesas com ocupação, despesas administrativas e despesas financeiras. Fez esse saldo, ou seja, estamos inicializando até o momento com R$2.000 de saldo e fechando o saldo final de 2.400. Como nós sabemos que o primeiro dia do mês vai ser igual o início, a gente coloca ali em cima no cabeçalho nosso saldo inicial, tá bom? Então aqui dentro também. E aqui no segundo dia, como a gente sabe, a gente vai buscar o saldo final. Perfeito? Gente, tô tendo um probleminha com o Stream Deck aqui, ele tá caindo do Excel sozinho. Mas estou voltando aqui. Peço desculpas. E a gente vai colar essa fórmula também, ó. Copiar e colar até o final do mês. Copiou aqui e a mesma coisa com esse saldo final. Gente, e agora sim, agora a gente vai conseguindo enxergar se estamos gerando algum dinheiro para dentro do caixa, tendo uma geração de caixa ou não, perfeito? Então vamos supor no segundo dia R$500, gastamos aí com impostos nada, matérias-primas gastando mais R$300, não pagamos nada de insumos, custos com serviços prestados, acabamos gastando no dia 2 R$250, tivemos algumas no dia 2 de maio, a gente começou a pagar, então a gente teve lá R$5.000 de gastos. Quando a gente pôs 5.000, podem ver, por exemplo, que a gente já ficou negativo dentro do fluxo de caixa. E aí você começa a trabalhar, tá, gente? Você já começa a ter uma visualização diariamente se a gente está conseguindo gerar caixa, ou seja, colocar dinheiro para dentro do negócio ou não. E depois do período completo, nós vamos entender quanto começamos, o quanto finalizamos, perfeito? E aí a gente tem se conseguimos colocar dinheiro para dentro do negócio ou não. Como eu disse para vocês, é um fluxo de caixa básico, um fluxo de caixa inicial para você começar a trabalhar e visualizar o seu dinheiro no dia a dia. E aqui mesmo você já pode perceber que para a gente ter um fluxo de caixa legal, um fluxo de caixa com informações verdadeiras e verídicas que a gente consiga analisar, o preenchimento dele tem que ser diário. O preenchimento dele tem que ser contínuo. Isso só para você entender o que está realizado. A hora que eu mostrar aqui agora, que é o nosso próximo passo, que é mostrar um fluxo de caixa mais completo, você vai entender que a rotina financeira é de extrema importância para que você consiga entender o provisionado e o previsionado, tá? Então ali no dia a dia, isso aqui já começa a ter uma base para você entender qual a importância da rotina está dentro de você, empresário, de você, gestor financeiro, de você, analista financeiro, de executar lançamentos diariamente, para você entendendo diariamente, tá? Gente, foi uma demonstração bem básica de como construir um fluxo de caixa no Excel, tá certo? Isso daqui é o básico do básico. E agora a gente vai passar para o fluxo de caixa parrudo, vamos dizer assim. Aquele fluxo de caixa que a gente consegue tirar inúmeras análises de dentro dele. Beleza? Já vou mudar aqui. Espero que o Stream Deck pare de cair. Perfeito? E bora lá. Transcrevendo. Então, gente, esse é um fluxo de caixa completo, perfeito, onde nós temos aqui base de recebimentos, base de pagamentos e todos os fluxos já mostrados, ou seja, conforme você preenche as bases, o fluxo vai sendo acrescido, tá? O que nós temos de informações nas bases para preenchimento? Nós temos, ó, data de emissão, isso aqui não nem é necessário para o fluxo de caixa, isso ficou para uma segunda aula. Mas data de vencimento e data movimento. Duas datas primordiais para a gente construir um fluxo de caixa. Quando que se vence e quando que se pagou, tá bom, gente? Isso é de extrema importância, isso é necessidade básica de informações para se construir um fluxo de caixa completo, tá bom? Depois nós temos algumas outras informações aqui dentro, número de documento,
Tá caindo, gente, perdão. Número de documento, número de parcela. E as outras duas informações, que é de extrema importância, valor totalizador e o valor recebido, tá certo? Que você realmente teve. Então, o quanto você acha que vai pagar e o quanto você realmente pagou. E a última informação, que é de extrema importância, a categorização deste lançamento, perfeito? Aqui dentro, então, ó, estamos vendo aqui uma base de receitas, então que vai só ter receitas produtivas, que é uma categorização importante. Mas se a gente passar para uma base de contas a pagar, você vai analisar aqui dentro, ó, que nós já temos, perfeito, por exemplo, várias categorizações. Que no dia 1º de janeiro tivemos um Prolabore, que no dia 20 de janeiro tivemos despesas com outras despesas variáveis, e assim sucessivamente. Com o preenchimento dessas informações, a gente passa para analisar o nosso fluxo de caixa. Bora lá! Aqui dentro, então, estamos analisando um fluxo de caixa diário, com as 3 quebras de informações, com as 3 quebras dos fluxos. Gente, essas quebras de informações, dá uma olhadinha na aula que tá no treinamento que está gravado, que vocês vão entender perfeitamente. Vou explicar aqui mais rapidamente, mas vocês vão conseguir entender mais profundamente dentro da aula que está aqui no site da Calamos, tá bom? Então bora lá. Temos as 3 quebras, um fluxo de caixa operacional. O que é um fluxo de caixa operacional? É tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu para rodar a operação de vocês, tá certo? Ou seja, tudo que conseguimos de dinheiro proveniente do nosso serviço prestado, da nossa venda de um produto. Então aqui dentro vai trazer tudo que é da operação. E as saídas, todas as saídas que é da operação. Ah, Dani, como é assim? Poxa, despesas com pessoal, aluguel, todas aquelas categorizações que a gente falou lá ali no fluxo de caixa básico, ela vai estar dentro da operação. Agora, temos o fluxo de caixa de financiamentos e empréstimos, onde aqui dentro vai ter tudo que é referente a esse tipo de informação. Ou seja, se eu abrir aqui, ó, aportes de capital, o que é um aporte de capital? É a colocação de dinheiro, é feio, né? Mas é o aporte de dinheiro dos sócios dentro da empresa. Uma captação de empréstimo, nada mais é do que pegar um dinheiro emprestado de terceiro, perfeito? E todas as saídas provenientes referente a esse tipo de informação. A retirada de capital, ou seja, aquela retirada a mais que não seja o prolabore do sócio, vai entrar nessa linha de financiamentos e empréstimos, os pagamentos de empréstimo propriamente dito e parcelamentos governamentais, por exemplo, tá certo? Ou seja, você deixou de pagar os impostos e fez os parcelamentos. Ele não é dessa operação mais, porque já aconteceu, você já deveria ter pago esses empréstimos lá atrás, mas como você parcelou, ele não faz mais parte da sua operação, por exemplo, tá certo? O fluxo de caixa de investimentos, aqui dentro vai trazer tudo aquilo que você está investindo na empresa, como saídas, perfeito? Então, ó, compra de terrenos, compra de imóveis, máquinas, equipamentos, vai estar, por exemplo, dentro da quebra do fluxo de caixa de investimentos, tá bom? E dentro das entradas seriam as vendas desses ativos para dentro da empresa. Então, quanto de dinheiro trouxe para dentro da empresa a venda desses ativos, belezinha? E aqui a gente começa a modelar nosso fluxo de caixa. E a gente começa a entender o que está acontecendo aí na sua empresa. Então vamos pegar aqui, ó. Estamos analisando fevereiro de 2023, onde nós tínhamos um saldo inicial, vou dar um zoom para vocês enxergarem, acredito que vai ajudar, onde vocês tinham um saldo inicial de R$26 mil. O seu fluxo de caixa operacional, ou seja, não foi rentável. A sua operação não conseguiu trazer dinheiro para dentro de casa, ela trouxe uma negativação de R$880, tá certo? Ou seja, dos 26.756 que a gente começou o mês de fevereiro, já foram consumidos R$880. Dentro do fluxo de caixa de financiamentos e empréstimos, a gente vê aqui que nós tivemos uma valorização, um saldo positivo de R$11 mil,
o que nos mostra que nós nos aportamos de alguma forma, seja por capital de terceiro ou seja por aporte do sócio. Então, para sustentar o caixa dentro daquele mês, foi aportado dinheiro. E aqui a gente consegue entender que foram 74 mil reais aportados, mas ao mesmo tempo tivemos 62 mil reais de saída referente a isso. E o fluxo de caixa de investimentos, que nós fizemos cerca de 1.500 reais dentro de investimento. O que nos gerou 35 mil reais de saldo final e uma geração de caixa positiva em 8.704 reais. Se nós não tivéssemos essas quebras, gente, a gente entender que a empresa, muitas vezes, você fala, nossa, a empresa gerou num caixa aí pra gente de cerca de 8 mil reais, mas não. Na verdade, a empresa gerou negativamente 880 reais, ou seja, ela perdeu dinheiro. O que foi substancial para a passada do mês foi o investimento que nós tivemos, tá? Aqui a gente poderia enxergar dia a dia no que aconteceu. Então, quais foram os dias que a gente tomou empréstimo, quais foram os dias que a gente teve uma baixa de caixa. Depois, quando a gente pega um fluxo de caixa realizado como esse, eu vou tirar o zoom um pouquinho aqui para vocês entenderem. A gente começa a entender dentro do próprio mês quando a gente tem maiores saídas de dinheiro, ou seja, quando a gente gera caixa negativo. Por exemplo, dia 14 de fevereiro aqui nós geramos 13 mil reais negativo de caixa. Então você já começa a entender que dentro do próprio mês existe uma sazonalidade de caixa que você tem que prestar atenção para que você não fique sem dinheiro nesses dias, né? Então, por exemplo, temos mais aqui, ó, dia 17 de fevereiro, 22 mil reais de saída, mas tivemos uma entrada de 22 mil reais. Uma compensou a outra, perfeito? Então a gente não tinha que se preocupar. Vamos pegar uma outra geração de caixa que está negativa aqui, ó. Por exemplo, 8 mil reais, dia 28 de fevereiro. Por que foi negativo? Você consegue vir aqui, ó, e analisar as quebras. O que foi esse dinheiro que saiu? Ah, foi, Dani, foi, vamos lá, vamos pegar aqui. Eu estava falando dia 28. Aqui, ó. Custos com tecido nesse caso. Então nós tivemos aí uma saída bem alta com matéria-prima nesse dia. Então, gente, quando a gente pega o passado, a gente já começa a entender essa sazonalidade de caixa, a gente já começa a entender quais são os períodos que realmente nós precisamos ter dinheiro dentro da empresa, tá certo? Se a gente pegar um fluxo de caixa realizado mensalmente, aí a gente começa a entender a sazonalidade de caixa que estamos obtendo dentro de um determinado período, tá bom? Então vamos lá, janeirão, olha ali, essa empresa aqui que a gente pegou, janeiro perdeu, a empresa não conseguiu gerar dinheiro para se pagar, então ela teve que utilizar do caixa ou teve que se tomar de empréstimos. E aqui embaixo a gente analisa que eles se tomaram de empréstimos para suprir a operação negativa que janeiro teve, tá? Então, esse caso é bem interessante a gente verificar que ela já começou um mês negativo, ela já não tinha dinheiro para começar a trabalhar, ela já estava trabalhando ali no Lisa, ela já estava trabalhando com menos dinheiro que podia. E o mês ainda não foi bom, não foi um mês que teve entradas para suprir a quantidade de saídas necessárias para a empresa. E ela teve que recorrer a determinados empréstimos. Em fevereiro nós já tivemos, por exemplo, uma geração de caixa positiva de R$ 5.645. Mas as saídas, principalmente no fluxo de caixa de investimentos, de empréstimos, perdão, foi extremamente alta. Tá? O que isso nos mostra? Quando a gente começa a enxergar o fluxo de caixa quebrado em três partes. Se o que estamos recebendo, por exemplo, o que nós estamos gerando de caixa é o suficiente para pagar os empréstimos que nós temos, para pagar parcelas de um determinado investimento que nós temos. E isso nos traz uma análise muito importante, que é o quê? Será que eu não consigo falar com o banco? Será que eu consigo entrar em contato com o meu gerente do banco ali dentro e
conversar com ele para renegociar a parcela? Será que eu consigo conversar com ele para abaixar isso para que caiba dentro da geração de caixa da minha empresa? Então essa é uma análise que, com o fluxo de caixa quebrado nessas três categorizações, a gente consegue, por exemplo, conversar com o nosso gerente de banco para que consiga ver quanto que cabe de parcela dentro da empresa e assim trabalhar com o dinheiro de uma forma mais fácil. Essa é uma das análises mais importantes que a gente consegue tirar dentro dessa ferramenta de uso diário, tá certo? E você pode ver, por exemplo, que essa empresa está, sim, com saídas muito altas dentro do fluxo de caixa de financiamento. Se a gente abrir aqui, ó, nós temos pagamentos de empréstimos absurdamente altos dentro dessa empresa, tá? E a gente não está conseguindo gerar caixa suficiente para suprir tudo isso. Então, ó, ela vem se aportando de dinheiro e saindo dinheiro para, ou seja, uma rotatividade absurdamente alta do dinheiro dentro da empresa, apenas com bancário, né? Apenas com captações de empréstimo. Na verdade, isso aqui a gente joga como captação de empréstimo, porque ele está antecipando tudo, tá certo? E a antecipação de recebíveis nada mais é que uma captação de empréstimo. Por quê? Porque você está antecipando o seu dinheiro para depois, com juros, né, etc., que vai ficar pendente, onde se o cliente não pagar, por exemplo, uma antecipação de recebível de duplicata, você vai ter que arcar. Então, nada mais é que o empréstimo. Por isso essa saída tão alta. E ainda está sendo uma saída negativa, tá certo? A gente não está conseguindo, todos os meses, suprir essa rotatividade dentro, essa bola de neve que foi gerada de antecipação de recebíveis, tá? Então a gente conseguiu já ter inúmeras informações aqui dentro, analisando esses três grandes setores, esses três grandes blocos, tá bom, gente? E aqui embaixo a gente pode ter uma somatória também, como quanto a gente está tirando de despesa fixa mensal, etc. Então o fluxo de caixa realizado é para isso, é para a gente entender o passado e também entender o futuro, que a gente vai falar agora, tá bom? Só deixa eu tomar uma água aqui, rapidamente. Então bora lá. Agora eu vou trazer para vocês um fluxo de caixa provisionado. O fluxo de caixa provisionado nada mais é que o fluxo de caixa que vai nos mostrar o quanto nós temos de direito para receber, ou seja, o quanto que a gente vendeu e ainda tem para receber, e o quanto a gente tem de direito para pagar, né, de dever para pagar. Ou seja, todas as contas, colocando também as contas fixas, claro, né, de despesas com pessoal, de despesas com colaborador ali dentro, para a gente analisar o quanto de dinheiro vamos necessitar para suprir um determinado período, por exemplo. Então bora lá para o fluxo de caixa provisionado e diário, tá? Estou analisando aqui dentro, por exemplo, o fluxo de caixa provisionado diário até o fim do mês. Então hoje, dia 24 de maio, nós estamos começando o dia com R$2.000 em conta, prefeito, entradas de R$1.793 dentro do dia esperado e saídas esperadas de R$4.541. Temos aqui, ó, já R$3.000 de entradas esperadas dentro do fluxo de caixa de financiamento com aporte de capital. Ou seja, aqui dentro a gente já viu que não iria suprir o nosso caixa, ficaria um caixa negativo de R$275 com uma geração de caixa de menos R$2.747. E para suprimir isso, o empresário foi e colocou R$3.020 de aporte financeiro para suprir o caixa. E assim a gente consegue analisar quando. Ó. Então aqui a gente está prevendo que no dia 31 de maio nós temos uma geração de caixa de menos R$2.000, perfeito, e um saldo final de R$574. No totalizador, exatamente isso. Uma geração de caixa negativa em menos R$1.898 e R$574 de saldo. Ou seja, a gente está consumindo R$2.000. E dentro da operação, a gente está gerando dinheiro para essa operação até o fim do mês. Mas está sendo consumido por nossas saídas de dentro do fluxo de caixa de financiamentos e empréstimos.
Então aqui dentro a gente já consegue analisar se o dinheiro vai dar para pagar o mês, se o dinheiro vai dar para suprir um determinado período diariamente. Isso aqui tem que ser analisado semanalmente, isso aqui tem que ser analisado no começo do mês, para você já entender que quando vai faltar dinheiro para você, se vai faltar dinheiro para você. E olha que legal, dentro do próprio fluxo de caixa provisionado, vamos colocar ele no mês a mês agora. Ó que beleza. Nós estamos falando, no mês a mês aqui, por exemplo, nós estamos falando que em maio de 2023, a gente começou o saldo com 16 mil reais, perfeito? E estamos esperando, por exemplo, uma negativação de 15 mil reais, ou seja, a gente já está esperando que dentro do mês de maio nós não tenhamos dinheiro para fazer o pagamento de todas as contas sem determinados aportes, seja ele por entradas por empréstimo, ou seja ele por entradas de aporte de capital. Em junho, a gente já vem com um saldo mais negativo ainda. Em julho, 194 mil, ou seja, todas as receitas que nós temos previstas dentro desse período não estão suprindo as despesas que a gente já tem prevista. E aqui a gente consegue brincar. Por exemplo, eu vou precisar, pode ser na mão mesmo aqui, tá, gente? A gente vai colocar aqui que para suprir o caixa, a gente vai... Deixa eu voltar. Peço perdão novamente. Que receita sobre revenda, por exemplo, vamos ter aí mais 60 mil reais. Que em julho, por exemplo, nós temos mais 120 mil reais. Em agosto, estamos prevendo 250 mil em vendas. Em setembro, 300 mil em vendas. Perfeito? Olha aqui, quando a gente colocou todos os indexadores de receita, ou seja, quanto a gente está achando que vai receber, que vai vender, a gente já tem um saldo final previsto de 480 mil reais. Né? Então aqui a gente começa a trabalhar todas as nossas ideias do que a gente tem. Então, por exemplo, poxa, será que se eu vender tudo isso, eu posso, com saídas de investimento aqui dentro, fazer uma compra de uma máquina, de um equipamento? Não, de um veículo. Então vamos lá. Eu estou prevendo que em setembro eu vou ter um saldo final de 480 mil reais. Mas eu poderia comprar um veículo parcelado aí de 20 mil reais na parcela? Por exemplo. Ainda dá, legal. Poxa, mas será que o meu financeiro fez o lançamento correto das minhas despesas fixas? Onde eu vou analisar isso aqui? Você pode vir aqui, por exemplo, a quebra e já verificar até quando o seu financeiro fez, ou você fez, né? O seu financeiro ou você fez o lançamento de despesas fixas. Eu já posso bater o olho aqui, e examinar que não foi lançado de forma correta as suas despesas fixas. Como que nós faremos isso de forma bem rápida? Copia, perfeito, tudo que você tem e lança até o fim do ano, por exemplo. Fez o lançamento até o fim do ano e agora a gente vai analisar com as despesas fixas já projetadas, perfeito? Com receitas já projetadas, como ficaria nosso saldo final até dezembro de 23, por exemplo. Com todas as vendas provisionadas, com tudo que tá, os empréstimos previstos, com o lançamento dessa compra que a gente comprou um veículo aí parcelado em 5 vezes, a gente não tem caixa, então a gente teria que vender mais. A gente teria que trazer mais dinheiro para dentro da empresa para fazer essa supressão desses valores, perfeito? Então é aí que a gente começa a trabalhar com nossos previsionamentos, com os nossos provisionamentos, com realmente o nosso planejamento financeiro de um determinado período, para que a gente tome decisões muito mais pautadas no dia a dia de vocês, né? Com respaldo financeiro, com respaldo de números, para que a gente não tenha problemas de buscar dinheiro no mercado, por exemplo, de forma emergencial. Porque buscar dinheiro no mercado de forma emergencial é caro. Buscar dinheiro no mercado de um dia para o outro é muito custoso.
Então, se você se prevenir, a gente talvez consiga buscar outras formas de trazer dinheiro para a empresa para suprir, por exemplo, para suprir, por exemplo, esse desfalque de 340 mil reais esperado, tá bom? Dentro do período. Bom, gente, aqui, por exemplo, a gente consegue ter esse tipo de análise dentro do fluxo de caixa previsto, dentro do fluxo de caixa descontado, tá certo? Então, essas são, por exemplo, algumas ideias, alguns insights que eu trago para você de ter uma ferramenta tão importante quanto essa, tá bom? Dentro do mercado, dentro da sua empresa, perdão, porque você consegue tirar inúmeras tomadas de decisão, você consegue tirar inúmeras informações que são muito relevantes para você dentro do dia a dia, belezinha? Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí no chat, tá bom? A aula hoje tá acabando por aqui, de uma duraçãozinha aí de 45 minutos, mais ou menos. É uma aula um pouco mais rápida, até porque é uma aula muito maçante, é uma aula que tem muito número, e número normalmente é pesado de ficar vendo, de ficar escutando, mas eu tentei trazer de uma forma mais simplista possível tudo isso, tá bom? Teremos mais outras aulas com mais análise sobre fluxo de caixa, teremos aulas aí dentro sobre demonstrativo de resultados do exercício, perfeito? O nosso famoso DRE, de uma forma gerencial, onde a gente vai conseguir analisar lucratividade, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, informações aí que são de extrema importância e também de tomada de decisão de qualquer gestante financeiro, de qualquer empresário, tá bom? Então teremos muita aula prática aí que irão acontecer no decorrer aí dos próximos anos, se Deus quiser, com a Calamus. E se inscrevam no canal, curtam com a gente, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Agradeço de montão, peço desculpas aí pelos pequenos imprevistos que tá caindo. Agora nem voltou, tá vendo? Pronto. Porque tá caindo aqui o nosso programadorzinho aqui, ó. É bonitinho, que beleza, a gente fica mudando as cenas, mas ele tem algum problema que tá transcrevendo de uma hora para outra. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo aquilo que eu expliquei. Espero que quem assistiu ali e que não tenha tanta uma similaridade com o Excel consiga trazer isso, um fluxo de caixa um pouco mais rápido para o dia a dia de vocês trabalhar. E o fluxo de caixa é aquilo que eu estava explicando para vocês. Depende de rotina, fluxo de caixa depende de lançamentos, fluxo de caixa depende de habitualidade de vocês para que você consiga ter informações. Tá certo? Galera, muito obrigado. Fico por aqui hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal e curtam bastante. Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Obrigado.